Senhor Deus, Senhor Jesus querido, Pai, eu te peço com todo o Espírito Santo que é em mim, Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, faz os nossos corações serem abertos agora, Pai. Porque se não for o seu Espírito Santo, vai ser um mero jogo de palavras e eu não quero que seja isso, Pai. Não me interessa falar para eles o que eu acho, me interessa falar para eles o que você quer falar. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, que não seja mais um dia, Pai, que seja algo marcante, pelo menos para um deles. Já teria valido todo o retiro para mim, Pai. Ô, Jesus, como eu estou cansado de discurso, como eu estou cansado de pregação bonita. Eu quero ver a conversão de vidas, Pai. Ô, Jesus. Em nome de Jesus, fale conosco, Pai. Amém, amém. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável. O texto está te ensinando a receita de um remédio que você só vai receber a cura desse remédio se você tomar. Toda pregação que a gente faz, toda palavra que a gente fica aqui se dobrando e fica pensando jeitos miraculosos e mirabolantes de fazer você entender, não é para você sair repetindo a mesma coisa, não é isso. Vocês não são papagaio. A gente quer dar para vocês uma receita de remédio que a gente está tomando e está nos curando e a gente quer que seja curado também. É simples assim. Então não adianta eu falar uma coisa que vocês não vão fazer. Não adianta eu falar, você achar bonito e não praticar. Aí você vai ser igual um macaquinho ensinado, vai fazer os truques e não vai saber o que está fazendo. Isso não é intenção. Quando Paulo ele escreve todo o texto lá, irmão, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, blá, 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 vocês sabem tudo? E ele termina falando assim, para que aí sim vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma historinha que eu quero começar contando, que eu vou entrar nela para a pregação ficar mais fácil. Quem já ouviu, vai ouvir de novo. Era uma vez um cientista louco, tipo ioiô, sim, mesmo naipe. E ele comprou uma gaiola e ele comprou um pato, um ovinho do pato. E colocou o ovinho lá. E ele colocou o ovinho para chocar. E o pato tem aquela tendência de quando ele nasce, a primeira coisa que ele vê é a mamãe do pato. No caso, a mamãe dele não tinha bico, tinha essa barba aí. E o patinho nasceu e o ioiô cuidou com todo o amor do mundo aquele pato. O patinho estava na gaiola, ele dava comidinha, ele dava banhinho, ele dava aguinha pro pato, ele tinha casinha, ele tinha os brinquedinhos de pato, ele cantava 5 patinhos foram para... Ele cantava pro patinho. Só que o pato não tinha espaço na gaiola para ele nadar. Não tinha bacia. E esse patinho, por mais que ele crescesse com todas as coisas que ele queria, ele tinha até mais patinhos para ele ter uma relação social. Ou como eu já disse antes, uma relação patal, não sei como é que é a relação de pato. Só que o pato era estressado, o pato era nervoso, o pato bicava os outros. E o ioiô parou e começou a pensar, meu Deus, eu dou tudo para esse pato, ele tem tudo que ele precisa. Ele tem até anel no dedinho. E o pato está estressado. Aí ele fez um teste. Ele pegou e abriu a gaiola, colocou o patinho lá fora e uma bacia cheia d'água. Quando aquele pato viu a bacia, ele voou igual um louco. Como se tivesse encontrado a razão do porquê ele existe. Ele encontrou a peça que faltava. E o patinho ficou feliz. Por que eu estou falando isso? Tem um texto em Eclesiastes 3:11 que a Bíblia fala que Deus ele fez tudo formoso no seu tempo. Deus colocou no coração do homem a noção da eternidade. É isso que o texto fala. Deus colocou no homem de propósito. Quando você foi criado, Deus pegou na sua criação, ele enfiou um dedo e falou assim, aqui vai ficar um buraco. Justamente no buraco de propósito de existência. Não tem nada que você ponha no lugar. Ou você vai viver um pato dentro da gaiola, ainda que você tenha tudo. Quero um carrão. Aí você tem. Enjoo, você quer o mais potente. Aí você tem outro carrão. Aí você agora quer uma casa na praia. Aí você compra a casa na praia. Agora você precisa de uma casa em Campos do Jordão. Aí você arranja uma mulher loira. Será que a morena é diferente? Aí você arranja a morena. Você fala, será que a morena e a ruiva junto é mais legal? Não tem limites para a cabeça do homem e da mulher, velho. Tira o Senhor Jesus para colocar um freio no seu pensamento, sua cabeça vai. Romanos capítulo 1, Deus deixa o homem largado às paixões do seu coração, e as paixões do coração têm limites, justamente para te prender fora do propósito que é perfeito e agradável, porque você está fora da sua bacia, que é o Senhor Jesus,
que é o propósito da sua vida, cara. Eu tenho 26 anos. Tem gente que acha que não parece. Acho que é mais. Solteiro, por pouco tempo. Mentira, não tô sabendo de nada, não. Eu tenho 26 anos. E por que eu tô falando isso? Gente, eu tive, acho que nem todos sabem, quando foi em 1987 para 88, a minha mãe, ela perdeu um filho. E ele tinha 3 aninhos, e estava andando de bicicletinha, caiu na piscina e morreu. Deus levou. Minha mãe estava quase grávida de mim. Ela ficou grávida pouco tempo depois, muito pouco tempo depois. Então eu nasci, logo que eu nasci, a minha mãe já estava conhecendo o tio Eros e a tia Roseli. E muito cedo eu fui para a igreja. Muito cedo, 3, 4 anos, eu já estava lá no meio, lá ouvindo. Eu, tio Quinho, ele é Black Power dele lá. E eu cresci ouvindo Jesus. Eu cresci sabendo de Jesus. Eu cresci recitando textos. Minha mãe me ensinava. A minha mãe, ela não foi muito boa de contar historinha para mim. Eu falei, mamãe, conta a historinha da Bíblia. Ela falava assim, e eis que Jesus disse, vi Satanás cair do céu como um raio. Mamãe. E eu cresci no meio cristão. Eu cresci, meus amigos eram o Marcos, era o El, era a turma da igreja. Era o pessoal crente. Quando eu tinha 18 anos, eu tive a primeira experiência muito violenta com Deus. Que foi um sonho muito maluco, mas não dá tempo de contar agora, né? Depois vocês assistem lá na internet o vídeo do sonho que converteu. E eu comecei a conhecer Jesus com 18 anos, cara. E eu lembro que meu pai, ele estava andando de carro comigo nesse dia, e ele falou assim para mim, crente só tem problema. Só que eu não sabia Bíblia, eu não sabia o que falar para ele. E eu falei, meu Deus, a única chance que eu tive de pregar para meu pai, e eu não sabia o que dizer. Eu sou um desgraçado, gordo, gospel. E aí eu lembro que eu ajoelhei no quarto, e eu falei assim, Senhor Jesus, a partir de hoje, eu orando com ele, eu vou conhecer a Bíblia inteira. Eu nunca mais vou ficar sem resposta quando alguém perguntar de você. Eu lembro dessa aliança que eu fiz com ele. E nesse dia eu tive o sonho e começou a converter. Eu lembro que dos 18 e 19 anos a minha vida foi fantástica na igreja. Eu comecei a conhecer Jesus de verdade. Sabe quando você está naquele primeiro amor, que você não sabe nada, tudo que te falam você absorve? Dani é assim, olha que legal, Dani é assim, você vai absorvendo tudo. Só que ao mesmo tempo, eu abri a minha empresa lá na Volkswagen e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Então eu fiquei, por um lado, conhecendo Jesus, que era a coisa mais linda do mundo, mas por outro lado, eu entrei na faculdade, junto. Então eu estava com 19 anos, sorteirão, com dinheirão, na faculdadão, fui pro mundão. Ferrou o Danão. Inventei agora essa rima, foi boa. Então eu fiquei numa crise, porque assim, ao mesmo tempo eu estava na igreja, eu falava das coisas na igreja, as pessoas olhavam, o Dani é um homem de Deus. Eu falava, Senhor Jesus, Chacaramanai. Só que por outro lado, na faculdade eu era o cara da hora, que ia no bar, que as meninas gostavam. Então começou a criar uma crise na minha cabeça, porque assim, Deus é claro, cara. Lucas 12, 2, ele fala assim, não há nada coberto que não há de ser descoberto. Não há nada oculto que não há de ser sabido. Outro texto de Daniel 2, 22, ele fala assim, Deus conhece o oculto e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas, porque nele mora a luz. Hebreus 4, 13, não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar todas as contas. E Jesus, eu gosto muito de um texto de 1 Timóteo 5, que ele fala, alguns homens têm os pecados revelados antes do juízo. Por quê? Por que alguns Deus revela antes de tudo? Justamente para te dar a chance, cara, de arrumar esse caminho. Justamente para você... Ariadne não dormindo, olha que belezinha. Justamente para te dar a chance de ser, de mudar, cara. E eu lembro que eu tive, com 24 anos, 24, foi dia 20 de janeiro do ano passado, de 2013. Eu tive uma briga muito feia com o tio Eros. Acho que ele lembra disso, lá na CDHU. Fui para casa morrendo de raiva dele. Falei, meu Deus, queima o velho. Mas a culpa era minha. A culpa foi minha. Não estou falando isso para ganhar ponto com ele, porque eu tenho que ganhar ponto com Jesus. E uma coisa que eu achei interessante, cara, é que quando eu cheguei em casa nesse dia, foi o dia que eu até levei a Laura no japonês. Falei, cara, preciso arrumar minha vida. Tá tudo torto. Se Jesus voltar, eu vou ficar sabendo textos e textos e textos de cor. Jesus volta, eu vou ficar, cara. Quando eu tive essa consciência, eu falei, preciso me arrumar.
Porque eu não estou experimentando a boa, perfeita. Eu estou vivendo uma vida de maquiagem. Qual é a vantagem de eu ir para a igreja e viver como um crente e eu não estou colhendo as bênçãos espirituais? Você tem no máximo um reconhecimento das pessoas. O que isso me ajuda na hora que eu estou em crise? Senhor, estou mal, Senhor. Ah, mas eu tenho reconhecimento das pessoas. Grande lixo, velho. Quero ter reconhecimento teu. Eu estava lendo o Salmo 91, ó, 2 textos que me mudaram nessa época. Mudaram o meu modo de ver Jesus. Salmo 91 e Ezequiel 14:14. O Salmo 91, todo mundo conhece. Aquele que habita. Eu não habitava, eu no máximo visitava. Aquele que visita o esconderijo do Altíssimo não vai descansar na sombra. Aquele que habita todo dia, esse de dia em dia, vai conhecendo Jesus, vai sendo cheio, vai sendo pleno, vai sendo patinho, conhecendo a bacia. Cara, eu estou falando isso para vocês aqui, porque acho que 95% dos que estão aqui frequentam a igreja pelo menos uma vez por semana. Rapaz, se você estiver vivendo uma vidinha dupla, você não vai colher a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é por isso que você chega na sua casa e você vive de experiência dos outros. Oh, Deus falou com fulano isso, Deus falou com fulano isso, Deus falou com fulano isso, o pastor falou isso, mas e a sua experiência? Qual é a sua? Eu não tenho experiência. Vou te ajudar a descobrir por que você não tem experiência. Vou dar uma ajuda. Eu já falei isso várias vezes, mas traz de novo a memória isso hoje. O pastor Silas Malafaia, ele é muito divertido, eu gosto muito das pregações dele. E ele conta que um dia ele tinha ele tinha um vô, já morreu, que o vô dele era pastor da igreja, e o vô dele era o presidentão da assembleia. Assim. E o vô dele tinha um dom de revelação, que eu não consigo explicar biblicamente, que ele chegava, ele estava pregando e de repente ele olhava a Gabi. Quando ele apontava e falava o nome da pessoa, risca o nome da pessoa do hall de membros, ele não volta mais, porque o pastor dedava e acertava. Irmã Giovana, você está traindo seu marido com o Júlio. E era verdade, cara. Ele fazia isso no meio da igreja. E aí o pessoal tinha pavor do velho. Quando o velho subia para pregar, todo mundo começava a pedir perdão dos pecados, né? Ô, Senhor. E aí o Silas conta que ele chegou um dia e o pastor estava lá pregando o vô dele, falando de Jesus, porque Jesus. Silas Malafaia! Ele disse que em 2 segundos ele fechou o olho e começou a recitar Miqueias 7,18. O Senhor lança no mar do esquecimento dos pecados. Senhor. Mar do esquecimento. Senhor. Ô Senhor, aquele site que eu entrei. Ô Senhor, aquela menina que eu olhei as nádegas. Ô Senhor. Porque daí o vô não ia revelar. Rapaz, imagina que eu tenho esse dom. Imagina que eu tivesse. E eu estivesse andando e eu falasse assim, rapaz, vou revelar. Imagina que eu fale o seu nome. O que eu te acusaria? Não é para responder, lógico, né? Ai, Dani, você me acusaria. Não quer saber. Não é essa a intenção. A intenção é para você trazer para dentro de você o que você está sabendo que está errado, o que o Espírito Santo já está te avisando que você está falho, e você ainda está continuando fazendo. É isso aí que está te impedindo de absorver e viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Simples assim. Por coincidência, entre aspas, cristocidência, amanhã faz 1 ano do primeiro vídeo que eu gravei. Amanhã. 1 ano do primeiro vídeo. Já está no 66, acho. 66 é a propaganda do cigarro, né? Preciso fazer logo 67. E aí, o que eu estou falando? Eu estou falando, cara, porque até os 24, para os 25 anos, eu vivi uma vida cristã de experiência alheia. Tudo que eu ia falar, o tio Eros disse isso, a tia Roseli falou isso, o Dani, sei lá, eu não me lembro quem que era, 2 anos atrás, tio Valmir falou isso. Hoje, cara, eu posso dizer, ó, Jesus me falou isso. Ah, Dani, eu sou um desgraçado. Tira Jesus de mim, é pior do que cocô de cavalo, velho. Se tirar Jesus de mim, é verdade mesmo. Não tem problema, não. Não me interessa te agradar mesmo. E eu tô falando isso, cara, porque de 1 ano para cá eu vivi mais experiências e mais. A prova é o povo de São Paulo tá aí. Ah, você quer mérito? Não quero nenhum. É tudo de Jesus. Mas eu estou falando que se você viver andando conformado com o mundo, fazendo as mesmas coisas que seus amiguinhos fazem, você não vai provar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Esquece. Quero os compromissos da aliança, mas eu com Deus não temos aliança. Salmo 25, 14, Deus fala assim, os segredos de Deus é para aqueles que o temem.
A eles, Deus faz saber os seus segredos da sua aliança. Cara, que muito top. Coisas malucas, assim, por exemplo, vocês sabem da história do anjo Beldo? Acho que a grande maioria sabe. Você sabe dessa, senhora? Estava eu na academia, correndinho. Não adianta nada. Estava lá. Perseverança. Correndo, quando eu olhei lá, 430 metros, falei, gente, chega, não sou de ferro. Peguei a toalhinha, pus nas costas. Só que nesse meio tempo eu estava orando por um problemão na fábrica que, olha só, eu nem lembro que problema era. Né? Mas na hora era o gigante da minha vida. Passa. Eu cheguei no carro, com a toalhinha nas costas, orando por aquele problema, assim. E era na época da Outlander. E tinha lá atrás, Romanos 8,18. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lindo. Aí eu cheguei, tinha um cara lendo no meu carro, a traseira assim, ó. Desse jeito, cara. Prumadinho, não sei como. Fisicamente não tinha como ele ficar daquele jeito. Aí ele lá assim. Aí eu cheguei, falei, ixi, vai pedir dinheiro. Saad, né, feio? Turco. Aí abri o porta-mala, guardei a toalhinha, quando eu fechei, ele virou e falou assim, bonito texto aí. Falei, irmão, da Bíblia. Aí ele falou assim para mim, você lê a Bíblia? Falei, leio, todos os dias, até estufa o peitinho. Aí ele falou assim, então por que você não vive o que você lê? Falei, que isso, cara? Cara, vocês vão ver isso no céu, velho. Um cara desconhecido. Por que você não vive o que você lê? Eu olhei assim, aí eu pensei, meu, deve ser algum conhecido, ele tá brincando, não é possível. Falei, cara, como assim, né? Quem é você? De onde você surgiu? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, se Deus cuidou de você até hoje, ele vai cuidar até o dia que você morrer. E fui embora. E eu não sei quem é esse cara. Nunca vi na minha vida. Acho que eu virei as costas e ele voltou pro Cezinha. Eu creio que era um anjo. Eu creio que aquele cara era um anjo. Ou se não fosse, foi alguém usado por Deus. Mas a palavra de Deus é essa. Você é meu? Sou. Então você é problema meu. Você brinca que é meu? Brinco. Então eu não tenho compromisso com você. Traz para mim aí, ô Davi, a corda, faz gentileza. Quero mostrar um negócio para vocês. Eu citei o Salmo 91 e Ezequiel 14,14. Em Ezequiel 14,14, Deus está falando com Ezequiel sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Ele fala assim, eu vou destruir a cidade. Ezequiel 14,14, Deus está bravo. Deus tá. E a ira de Deus não é irinha igual a nossa. Que bravinho, não é isso, cara. A ira de Deus é a necessidade de fazer justiça. Preciso fazer justiça. Por isso que enquanto você não morre com Jesus na cruz, ele está irado com você. Porque ele precisa que você morra. Mas esse não é o assunto de agora. E Ezequiel 14,14, Ezequiel fala assim para Jesus, Jesus, mas você vai mesmo destruir a cidade? E aí Deus fala, ainda que aqui nessa cidade estivesse Noé, Daniel ou Jó, eu ia destruir. Eu falei, por que ele citou esses três e não citou eu? Ai, que babaca. E aí eu comecei, cara, a orar com raiva de Moisés. Porque Moisés via pão cair do céu, Moisés via a nuvem acompanhar de dia, Moisés de noite não tinha frio porque passava as colunas de fogo. Moisés tinha esse contato especial com Deus. E aí eu comecei a orar muito bravo. Senhor, ô Senhor, você ama Moisés mais do que eu. Tô falando sério, gente, eu tive essa crise, sozinho no meu quarto lá. Mordi o travesseiro. E eu ouvi. Não me pergunte como é que é o tom da voz dele, que eu não lembro, mas eu ouvi. Ele falou assim, Dani, eu amo Moisés e você igual, mas ele me ama mais. Acho que minha mãe está me chamando para lavar a louça. Aquele dia eu entendi que o reino dos céus, ele não é que ele muda quando eu me converto. Não é que Deus muda o modo de agir. Não é que o reino dos céus desce até mim. Não é assim, não. É que quando eu ando em santidade, eu faço parte de lá. Sou eu que mudo. Se você não tem intimidade com Deus, a culpa não é dele. A culpa é tua. Se você tem uma vida fraca de experiência com Jesus, a culpa não é de Jesus, porque Jesus não muda. Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é culpado de não ter experiência com Deus é você.
É você que prefere escolher pecar, é você que prefere ser igual ao mundo. E é por isso que você não aproveita qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não aguenta uma semana de segurar pecado, cara. Deus, quero ter experiências maravilhosas contigo. Oh, Deus, eu quero te ouvir. Vai pro banheiro e se masturba. Todo dia. Menininha, Senhor Jesus, como eu quero ter uma experiência contigo. Aí chega na igreja, fofoca da irmã. Loucamente, fofoca loucamente. Deus uma vez falou isso para mim também. Eu comecei a orar sobre, Senhor, como eu queria alcançar o alto. Porque eu estava lendo, de novo, de Moisés. Moisés é uma pedra no meu sapato, do jeito bom. Porque eu estava lendo que quando o povo de Israel chegou na beira do Monte Sinai, só Moisés que subiu, né? Os levitas foram até um pedaço, Arão foi até um outro pedaço, mas só Moisés foi até lá em cima. E aí eu falei, Senhor, também quero ir até lá em cima. Ele falou assim, até lá em cima? Você não resolve nem seus probleminhas aqui de baixo, você quer chegar aqui em cima? Você quer falar para mim que você quer falar em línguas, e quer profetizar, e quer ter dom, sendo que você tem problema em amar os seus pais, velho? Você acha que Jesus é tonto, velho? Realmente você acha que Jesus é tonto? Você acha que com o jeito que a gente está vivendo, a gente vai provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Ah, rapaz, eu vivi 24 anos curtindo o mundo e curtindo a igreja. Eu vou falar para vocês, eu não lembro de nada de experiência que eu tive, eu não tive. Eu, no máximo, vivia dos outros. Só que esse um ano que eu estou vivendo, de vivendo com Jesus mesmo. E ó, deixa eu falar, isso é verdade. Eu acordo mordendo as paredes todo dia. Estou confessando para vocês aqui. Vocês acham que o homem de Deus, ele é livre de tentação? O caramba, é 3 vezes mais. Porque daí você passa a ser ameaça para o inferno. Está entendendo? Até então, Satanás ele te manda a tentação para te manter onde você está. É uma coisa, ele manda uma tentação nível, sei lá, Saiyajin. Agora, quando você... Nem todo mundo conhece Dragon Ball, né? Ele manda uma tentaçãozinha ali nível lanchão ali da Santa Terezinha. Só que quando você faz parte do reino de Deus e você não só saiu do reino dele, como você é ameaça para o reino dele, aí a tentação é Outback. Aí é costela do Outback. Aquela menina, né? A Sara, por exemplo. Aí chega o negão de tirar o chapéu mesmo. Não é mais o espinhentinho de aparelho esquisito nerd da faculdade. Não é mais. Porque daí você começou a ser ameaça. Só que, ao mesmo tempo que você cresce, a tentação aumenta, a sua intimidade com Jesus está aumentando. E cada vez mais você está tendo experiência. Eu gosto muito do texto de Romanos 5. Romanos 5 fala assim, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. E com essa ninguém mexe. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, o pecado está te perturbando a vida? Eu tenho certeza que todo mundo é tentado. Tenho certeza. Acho que, tirando a Isabela, que não liga para meninos, acho que todos os outros são tentados. O pessoal conversando de namoro e tal. A Isabela, não ligo para isso. Eu falei, nossa, então se for o seguinte, filha, vai para Jerusalém e morre na cruz por mim. Se você passa o pecado e a tentação e você fica de pé, você começa a ser perseverante. Você aprende a ter perseverança. Jesus, ele te ensina. Gente, o próprio Jesus, sendo Jesus, aprendeu a obediência através do sofrimento. Isso está lá em Hebreus 4 e 5. O próprio Jesus aprendeu a ser obediente sofrendo. Você vai aprender a ser obediente, não é o seu fórum, Henrique? Resistindo até o sangue? Rapaz, não ore para Deus te tirar desejo sexual. Isso é a oração mais idiota que existe. Senhor, não quero ter desejo. Então você quer ser eunuco? Não, peraí. Ora para o Senhor para você fugir. Fugir. Gente, não existe recitar versículo na hora da tentação. Não é assim que funciona. Você tem que sair correndo igual um louco. Chega a menininha bonitinha. O Senhor é meu pastor. Capaz. Sai correndo. Corre, foge, capa por tua vida. Sai, diabo! E vai. Hã? José do Egito. Deixa a capa. Mas a capa é cara. É melhor que fique a capa cara do que fique tua salvação no colo da mulher. Sai fora. Olha isso aqui. Finge que essa corda aqui é a sua eternidade. Não, de boa. Finge que ela vai lá para fora e ela não termina. Essa é a linha do tempo da eternidade. Não termina, vai embora. Você vai embora.
Essa corda não tem fim. Você vai acompanhando e ela vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vocês estão vendo essa pontinha? Que eu tentei fazer uma marcação aqui, ficou ridículo, mas vocês estão vendo essa pontinha? Isso aqui é o tempo que Deus te deu aqui na terra. Esse aqui que Ele te deu, ó, para você viver aqui. O que você vive aqui, ó, é o que você vai refletir tudo isso aí. Vai embora. Todo o seu emprego, não quero usar isso aqui. O seu emprego, os seus sonhos, suas histórias, suas experiências, suas decisões, está tudo aqui, ó. Tudo nesse período que Deus te deu para você viver. E tudo que você viver aqui vai ser o que vai refletir para sempre. Quando Jesus me fala isso e me mostra isso, eu falo e penso, Jesus realmente é a maior das babaquices do mundo, eu achar que eu posso viver do jeito que eu quiser, do jeito que eu bem desejar, olhando para você como segundo ou terceiro na minha vida, esquecendo que, cara, olha o que eu vou colher, olha isso aqui de eternidade. Aqueles rapazizinhos que morreram lá no Egito, lá de cabeça cortada, eles, no céu, eles vão ser eternamente lembrados como os homens que não negaram Jesus. Eu vou estar lá no céu, sei lá, tomando um café, gospel, com Isaías, com Sansão. Aí vai passar os meninos, eles vão falar lá, olha lá os caras que não negaram Jesus, olha lá. E aí, se você passar do lado, o que eles vão falar de você? Olha lá o cara que ia na igreja às vezes. Rapaz, o que você está plantando com Deus, velho? O que você está plantando de intimidade com Jesus para você se orgulhar, para você se glorificar em Cristo pro resto da sua vida? Cara, eu tô falando de mim, 24 anos, eu escrevi uma história desgraçada de desnecessária, achando que eu tava no auge. Mas, cara, é mulherada e carrão, e uou, idiota. O que isso vai te ajudar na hora que Jesus voltar? Pá, toca a trombeta, Jesus, mas essa parte de mim, sai. Não quero sujeira, eu não quero sujeira. Eu gosto demais de um texto de Isaías 35, quando ele fala assim, 700 anos antes de Jesus vir, ele fala assim, vai haver um dia um caminho, um dia vai ter um caminho, ele falando lá, e esse caminho chama-se caminho de santidade. Ele fala assim, não vai entrar louco lá, não vai entrar ímpio lá, só vai entrar lá o obediente, aquele que tem os pés limpos, só esse cara que vai entrar. Só que Isaías, coitado, ele não sabia do que ele estava escrevendo, o Espírito mandava, ele escrevia. E Paulo, ele chega e ele fala em Colossenses 1, 24, ele fala assim, e o mistério que esteve oculto durante séculos e séculos e séculos, Deus aprove a Deus, Ele quis revelar agora aos seus santos. Jesus, qual que é o mistério? É Cristo em vós, a esperança da glória. Por que eu estou falando isso? Porque sabe o que mudou de vez na minha vida? Foi quando eu entendi uma coisa. Pega o menininho e a menininha. Dá um nome para eles, Amaral. João e a Maria. O João estava nos Estados Unidos, a Maria estava lá na Itália. E o João ficou apaixonado pela Maria. E eles se conheceram pela internet. O João tinha 15 anos, a Maria tinha 16. Papa Anjo. E ela pegou e eles conversavam. E o João, Maria, como eu gosto de você. Eu também, você é a mulher da minha vida. Com 16 anos, né? Mas ficou essas promessas de amor de um para o outro, essas promessas de amor. Só que assim, o pai do João, ele era empresário e ele já tinha falado, João, você vai ficar trabalhando comigo. E o pai da Maria não queria que ela saísse, enfim. Os dois não tinham como ficar juntos. Não tinha como os dois ficar juntos. Aí a Maria falou pro João assim, João, eu sei que não dá pra gente ficar junto, mas isso me deixa triste. Mas às vezes eu paro e fico sonhando da gente estar junto e isso me deixa mais feliz do mundo. E eu estava lendo essa história, ouvindo essa história real, é um casalzinho que não podia ficar, mas daí ela falou assim para mim, Dani, mas só de eu imaginar que eu posso estar com ele, eu fico tão feliz, que eu gosto de ficar pensando que eu estou com ele. Mais ou menos assim, eu sei que é mentira, eu sei que é ilusão, mas o fato de eu ficar pensando nessa ilusão me faz ter motivo de viver. Foi o que ela quis dizer. E cara, Paulo ele fala que Cristo em vós, a esperança da glória, e Jesus está em vós, é esse pensamento que te chuta a realidade para lá e te faz ter uma esperança de viver. Quando eu fujo do pecado, o que o pecado me fala é o seguinte, você está perdendo seu tempo. A juventude está passando, faz tempo. Você está perdendo seu tempo, você vai ser crente, você não tem... Quem que falou? Lucas acho que falou isso uma vez.
Ah, eu tinha medo de não ter história para contar para meus filhos. Gente, deixa eu falar para vocês, em 1 ano que eu tô com Jesus, 1 ano e pouco que eu tô firmão com Jesus, eu tive histórias para contar muito mais do que eu tive nos meus outros 24, 25 anos de vida, cara. Mas muito mais, muito mais. Porque quando Jesus ele vem, é Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Gente, cara, se vocês me entendessem, eu tô vivendo disparado, mas disparado a melhor fase da minha vida. Eu não tô fazendo nada de errado. Tô fugindo, tô um bobãozão, Dani bobão. Mas em compensação, as coisas que Jesus faz é uma atrás da outra. E você acha que eu sou mais bonito, inteligente ou alguma coisa que você? Lógico que não. É porque eu estou mais disposto a morrer para o mundo. Quer que se dane. Ah, mas se você não casar, cara, Cristo em mim, esperança da glória, é isso que interessa. Pensa nisso. E esse pensamentinho de carência não tem espaço. Ah, Dani, mas eu não tenho o emprego que eu quero. Pensa em Cristo e esse pensamentinho não tem espaço. Ah, Dani, mas eu estou brigado com fulano. Pensa em Cristo, cara. E por consequência você vai achar espaço de perdão para esse cara. Isso é provar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É dar espaço só para Jesus. Só para Ele. A menininha idiotinha, para ficar feliz, pensava numa impossibilidade, que era dela estar com o menino. E quando ela pensava nisso, o coração dela, ou a mente dela, não tinha espaço para pensar nos problemas dela. A gente tem Jesus, cara, que Ele é vivo. Se Ele ressuscitou, Ele está vivo, porque quando você pensa, você fala com Ele. Às vezes eu estou mal, aquela Volkswagen é um teste de fé na minha vida. Todo dia eu tenho problema. Cara, começou a dar problema, eu vazo pro banheiro e começo a orar. O pessoal acha que eu tenho caganeira, de tanto que eu vou pro banheiro. Eu sento lá e falo, Senhor Jesus. Às vezes, cara, então, eu aprendi isso uma vez. Tinha um americano, eu estava assistindo a pregação dele, e ele conta que ele tinha um amigo que todo mundo conhecia o cara como um pregador fantástico. O cara era muito bom pregador. Orador. Ele orava muito bem. A turma adorava chamar ele para orar. E esse irmão estava mal. Aí um dia ele ligou, o James, vem aqui em casa jantar comigo e orar comigo, que eu estou angustiado de alma. Aí o James, vou. Aí eles foram lá, comeram, conversaram. Aí o amigo falou, James, mas você veio aqui pra gente orar. Ah, é? Então vamos lá pra sala orar. Aí os dois ajoelharam, o James ficou quieto por 20 minutos. 20 minutos ele ficou em silêncio, só abaixado com a cabeça no chão. Assim. E o amigo começou a ficar aflito, falou, cara, ele não vai falar nada? Né? Aí depois de 20 minutos ele fala, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Só isso. O cara caiu num choro, velho. Mas ele caiu num choro. A intimidade do cara era tão grande com Jesus que só dele falar, ô Senhor Jesus, já foi suficiente para o coração do cara pegar fogo e chorar. Intimidade com Deus, cara, você começa a viver experiências que ninguém nunca vai mexer com elas. Eu posso perder carro, eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu pai, minhas irmãs, eu posso perder minhas calopsitas, que eu gosto delas. Meu aquário novo, que eu gosto muito dele, posso perder. Isso o mundo pode tirar. Jesus pode deixar que seja tirado. Agora, as histórias que eu tenho com Ele, ninguém encosta, cara. É minha intimidade com Ele. E você só prova isso quando você anda em santidade, quando você resiste até o sangue, quando você foge do pecado, quando você nega a si mesmo, quando você conhece Jesus diariamente, e você fecha o olho e fala, ô Senhor Jesus. E você sabe com quem você está falando. Vamos terminar lendo Hebreus 10? Tem um texto que eu sou fã, de Apocalipse 12, que ele fala assim, que Satanás está irado. Irado. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Eu tenho profunda certeza de que Jesus volta para agora. Cara, é para tipo, se for hoje, não vai ter nada bíblico que precisa ser cumprido. Não precisa, já foi cumprido tudo que precisa. A única coisa que impede é o anjo olhando para Jesus. Posso assoprar? Espera. Tem alguém convertendo na Índia. Espera. Tem alguém convertendo aqui hoje no retiro. Espera. Imagina, velho. Imagina que você seja o último. Porque a Bíblia fala, Apocalipse 6, que tem que cumprir o número dos salvos. Imagina que o último está aqui hoje, cara. Nossa. Não tem nada que impeça isso. Vai que batiza o Luizão e a Laís. Batizou, glória a Deus, papapá. Chega! De gente enchendo meu saco, eu quero ir pra glória. Dá um abraço, Jesus. Cadê meu Doritos?
Quando a gente assiste o UFC, você sabe que na hora da luta lá, os caras estão ainda que estão morrendo. Quando falta 10 segundos, o que acontece, Amaral? Bate o madeirinha. Pá, pá, pá. O que acontece com o lutador quando bate a madeirinha? Que ele não tem. Tira um gás de onde ele não tem. Satanás, vendo sinais do fim, ele vai tirar um gás de onde ele não tem para pegar você. Para pegar você. E deixa eu falar. Se você acha que Jesus não testa, tá errado. Ele testa muito. Jesus pega, por exemplo, João 6,6. Quando ele vai fazer a multiplicação dos pães, ele fala, Felipe, onde é que vai pegar pão para essa turma toda? E logo em seguida a Bíblia fala, e Jesus perguntou só para saber a resposta dele. Jesus já sabia que ele ia multiplicar, mas ele quer ver a resposta. Daniel, no capítulo 10, quando Daniel está orando lá 21 dias velho, de jejum. Daniel é meu herói, porque se eu faço um dia de jejum, me dá tremedeira de fome. 21 dias. E o anjo chega e fala, Daniel, homem amado, você está sendo ouvido desde o primeiro dia. Mas por que Deus não respondeu no primeiro? E se Deus quisesse responder no primeiro? Se Deus respondesse no primeiro, Daniel não orava 21 dias. Para de olhar que quando você ora, o benefício é só seu. Jesus morreu na cruz, Jesus abriu o novo e vivo caminho no seu corpo para ter intimidade com você, porque Ele tem prazer em te ouvir. Adão e Eva, você acha que tinha alguma coisa que Deus não sabia de Adão e Eva? 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles que são dele. Ele via Adão e Eva, mas ele gostava de descer e falar, Adão, o que você fez? Ah, pai, hoje eu peguei o hipopótamo e dei nome para ele. Ô, Adão, que legal. Deus não é bobo assim, mas é pelo prazer de estar junto. 21 dias orando. E aí você, Deus, vou parar. Não para. E se amanhã fosse o dia da bênção, cara? Não desiste, não. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, ceguinho. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero ver. Você para de orar quando as coisas começam a dar errado? Ou quando as pessoas falam que não é, tá certo? Cara, não pare, velho. Não para. Em Deuteronômio 8, só para a gente entrar nesse texto de Hebreus 10. Deuteronômio 8, a Bíblia mostra o povo de Israel passando no deserto e Deus fala assim, eu fiz vocês passarem pelo deserto, eu fiz, para provar vocês, para saber se vocês guardariam ou não meus mandamentos. É para prova sua mesmo. Não negue, cara, a prova que Deus está te dando, não, viu? Não é porque, se não for resultado de colheita errada sua, aí é uma coisa. Fui lá na rua, bati o carro, dei um soco na cara do motorista. Pá! Fui preso. Deus está me tratando na prisão. Não, velho, você foi burro. Agora, você não fez nada. Uma crise chegou. É hora da gente mostrar a fé. Hebreus 10, olha só. A partir do verso 35. Gente, Jesus está para voltar. Meu Deus do céu. Tudo que você viveu até agora, velho. Tudo que você viveu até agora, os que são velhos de casa, os que são mais novos, tudo que vocês estão ouvindo. Gente, segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Portanto, não joguem fora a vossa confiança. Continua crendo em Jesus. Em nome de Jesus, cara. Que tem uma grande recompensa. Olha isso aqui, cara. Olha o que você está aguentando. Olha só. Até a tia do Cezinha é só isso aqui, ó. A véia com 218 anos de juventude. Ela morreu, né? Guardou a fé. Olha o que ela está colhendo. Olha o que ela está colhendo. Jesus, que horas começa a festa? Ela não termina. Retiro eterno, sem banheiro sujo. Necessitais de perseverança. Só persevera quem passa por problema. Se você não tem problema, você não tem perseverança. Então, o crente vai ter problema. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que você permaneça fiel. Apocalipse 2:10, aquele que for fiel até o fim vai receber a coroa da vida. Simples. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, aí você alcance a promessa. Qual é a promessa? É Cristo em vós, esperança da glória. É ter o teu nome escrito no livro da vida. As promessas de Deus não é carrão, a promessa de Deus não é casamentão, não é isso, cara. A promessa de Deus é a trombeta tocar e ele saber o teu nome. Isaías 43, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Imagina, cara, no meio da multidão, aquele monte de gente, aquele pandemônio lá, e Jesus fala,
Maralzão, vamos pra casa. Ó, Maralzão, você é meu. Tati, vem cá, eu te conheço. Eu sei quem são vocês. O resto. Porque em pouco tempo, o que eu disse? Aquele que há de vir virá. Ele não vai demorar. Mas o meu justo, ele vai viver pela fé. Ah, vai. E se ele recuar, Amaral? Misericórdia, rapaz. Misericórdia. Como é que a menininha falou lá? Você está pregando Jesus na China, não vão te matar, você não tem medo de morrer? Ela falou, eu tenho medo de deixar Jesus triste. É isso que eu tenho medo. Desobedecer meu Deus. O rapazinho, ele conta no rapazinho no Afeganistão, Bangladesh, esses lugares aí, que o menininho, cara, tirado da escola porque ele pregava Jesus para os amiguinhos. Os policiais batiam nele, ele pregava o evangelho, os policiais cortaram o dedo do menino, velho. E ele pregando o evangelho. Resultado, mais de 200 convertidos na cadeia. E você reclama de uma prova de faculdade aqui. 39. Nós, porém... Rapaz, agora eu vou lendo, você vai ter que ir dando amém, gritando, hein? Combinado? Nós, porém, ô glória, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Ô glória, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Ô glória, Senhor Jesus. Paizinho querido, tem misericórdia de nós. Que nós entendamos, Senhor, que a sua vida é para agora. E que se a gente continuar essa vida ridícula, de vida dupla, a gente não vai colher a sua recompensa. Misericórdia, Jesus. Misericórdia, Pai. Faz todo mundo aqui acordar desse marasmo. A noite já é passada, o dia já é chegado, que a gente se revista das armas de luz, Pai. Em nome de Jesus, que eu vejo todo mundo no céu comigo. Não abro mão de nenhum de vocês. Eu não abro mão de nenhum de vocês. Nem do Tom. Glória a Deus.